Quem é a Bia? Bia Vamos por lá. Bia. Via por via, né? É até engraçado isso. Quando você estava falando aí sobre como a gente veio parar aqui, toda a nossa trajetória, tipo, passa um filme pela cabeça, né? Mas enfim, como a Marcela falou, eu estava lá pertinho dela, eu sou do Paraná, e eu sou formada em Engenharia da Computação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e foi onde que eu também terminei minha graduação e ingressei no mestrado. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 anos na área de desenvolvimento de software. Trabalhei com qualidade de software e com gestão do produto. Só que a minha paixão sempre foi a academia. Então, assim, eu sempre gostei de explicar as coisas para as pessoas, tá ali no meio acadêmico, era onde que eu me sentia feliz. Então foi por isso que eu acabei indo atrás de procurar fazer um doutorado na área de ciência da computação, né, que é por onde eu venho me desdobrando aí por todos esses anos. E eu acabei conhecendo o Fábio, que é o nosso orientador. Vou É, deixar gravado aquele beijo, coraçãozinho Um pro Fábio. abraço, Depois... Fábio! Enfim, o nosso paizão daqui, vamos dizer assim. E foi onde que eu contatei ele. Submeti o currículo, né? A gente trabalhou um tempo antes de eu vir para cá, enquanto eu estava no Brasil, ele estava aqui, a gente fez uma colaboração de artigos juntos, e eu acabei submetendo para o processo da universidade, foi aceito, e foi aquela loucura, pedi demissão do emprego, despedi da família e vim mudar para cá. Já agora falando um pouquinho sobre o meu contato com revisão sistemática da literatura, isso daí nasceu há muitos anos atrás, há mais de 5 anos atrás. Eu tive o primeiro contato durante a minha graduação, que foi onde eu fiz contato com uma professora, que ela pesquisa na área de revisão sistemática, foi onde está toda a linha de pesquisa dela, e eu acabei gostando do negócio. Tem muita gente que não gosta, eu já imagino que vai ter um monte de gente de comentário. Ah, é chato, é tedioso, é trabalhoso, é É isso, é aquilo. trabalhoso, não tem como negar, né? Sim, sim. Mas eu gosto. É estranho, mas é uma coisa que eu acabei me apaixonando e foi aonde que eu comecei desde a graduação, a trabalhar com o processo de revisão sistemática voltado para engenharia de software. Mas, enfim, no decorrer dessa conversa a gente vai explicando certinho, a gente vai conversando e a gente vê até onde chegou. Então, assim, desde 2015 eu trabalho com isso, eu venho fazendo isso, o meu mestrado todo foi abordado processo estratégias de busca para a seleção de estudos primários para revisão sistemática. Então, enfim, acabou virando isso e hoje eu vim parar aqui e eu continuo trabalhando na área. O meu objetivo, de maneira geral, assim, resumida, é estabelecer, é, de alguma forma, algumas estratégias, algumas abordagens que facilitem o processo, para justamente tirar esse trabalhoso da revisão sistemática, né? Para se tornar um negócio algo mais leve, algo mais fácil de conduzir, mas também sem perder a qualidade, né? E, enfim, a, a sistematicidade do processo de revisão. O que é a tal da revisão sistemática da literatura? E por que a gente tem que fazer? Aliás, a gente tem que fazer esse negócio? Tipo, é obrigatório fazer isso? Bom, eu falo para você que se você está fazendo um doutorado, eu diria que é obrigatório. Porque a ideia de um doutorado é você desenvolver algo novo, né? O doutorado tem toda a novidade por trás, né? Você trazer inventar uma ideia, uma coisa nova, algo que vai melhorar, que vai facilitar, ou enfim, que vai fazer alguma mudança em alguma área de pesquisa. E para você propor algo novo, você precisa automaticamente saber o que já existe. Não tem como você propor algo novo se você não sabe tudo que existe. E a revisão sistemática ela vem para te ajudar nisso. Ela é um meio de, vamos dizer assim, de identificar, analisar e interpretar todas as evidências de uma determinada área de pesquisa ou tópico de interesse. Então, por exemplo, se você que trabalha com IoT, Marcela, vamos pegar o seu exemplo aí para gente falar dele. Você pode ser que normalmente quando você faz um doutorado ou principalmente quando você entra no mestrado, você pode cair de paraquedas numa área, então você precisa começar a conhecer essa área, começar a entender. Sim, A sim, sim. revisão sistemática, ela vai te ajudar, inclusive, nesse processo. Mas essa forma com que você avalia todos esses estudos, interpreta todas essas evidências, permite
que você faça de forma sistemática para que você não perca nenhuma evidência ou chegue a conclusões que não são embasadas, que não são fundamentadas. Então, por exemplo, Achismo. no achismo. A revisão da literatura, ela sim existe, né? Tem a diferença, a revisão da literatura tradicional e tem a revisão sistemática da literatura. A tradicional, você pega lá um tanto de artigos, né? Um tanto de pesquisa, né? De Uhum. papers sobre os autores que você mais conhecidos da área. Geralmente é o teu orientador que te manda lá, sei lá, quantos artigos para ler. E aí você faz, lê, interpreta e faz uma revisão da literatura. Né? Escreve normalmente. Já a sistemática não, ela tem todo um processo. Ela tem um processo que você segue para você conseguir responder questões de pesquisa de forma imparcial. Então, o que é a revisão sistemática, basicamente, é a forma de você interpretar, identificar, interpretar e analisar todas as evidências sobre uma área de pesquisa. Como eu tinha falado, a IoT, você vai lá pesquisar, você quer saber o que tem de até hoje sobre a IoT. Então, como que você vai propor algo novo, como que você vai propor uma abordagem nova, ou como que você vai melhorar até algo que Uhum. já existe, sendo que você não sabe o que já existe, entendeu? Então, a revisão sistemática, ela entra aí para te ajudar nisso. Claro que quando você comentou lá, eu até achei legal. Ai, eu devia ter feito isso no meu mestrado, como que eu devia ter É, feito cara, isso? porque assim, ó, hoje, quem me acompanha no meu perfil aqui no Instagram sabe que eu estou fazendo uma revisão sistemática desde março, sobre a minha área de pesquisa. Enfim, a gente está querendo propor algo novo em IoT. E fazer a revisão tem me ajudado a aprender muitos conceitos e ter um embasamento que, cara, hoje em dia, nas minhas reuniões, quando a gente tem um ponto que precisa ser discutido, eu vejo a minha evolução no conteúdo, no conhecimento, sabe? E, tipo, graças aos artigos que eu estou lendo. E aí eu sei que os artigos, eu encontrei eles, são artigos relevantes, de journals conceituados, tudo graças à revisão. Então, tipo, por que eu não fiz isso no mestrado? Aí depois eu descobri que, por que eu não fiz? Porque você não sabia? Não tinha ideia do rolê, não tinha. E Então, eu acho que não era tão difundido não. também. Não, não, não. Ó, só para você ter uma ideia, na engenharia de software, ela começou os rumores na computação, vamos dizer assim, de maneira geral, Uhum. começou os boatos em 2004. Mas o primeiro guideline para a condição de revisão sistemática na engenharia de software foi introduzido apenas em 2007. Tá vendo? Então, Foi quando eu tava lá. Então, não, e assim, não era tão difundido que nem é hoje. Esse ponto que você falou é bem relevante. Outra coisa que eu também não posso esquecer de deixar de mencionar é que você, quando faz uma revisão sistemática, você identifica gaps em pesquisa. Então, por exemplo, tu tá perdido lá, não sei o que eu vou fazer no meu mestrado, não sei o que que eu vou fazer no meu doutorado, eu sei que eu quero fazer sobre IoT, por exemplo, mas eu não sei o que. A revisão sistemática ela pode te ajudar com isso, pode te ajudar a identificar lacunas, gaps que você pode estar, né, trabalhando, te dando ideias aí para conduzir uma pesquisa mais aprofundada sobre esse tópico. E sim. outra, você fez de forma sistemática, ou seja, as conclusões que você tem lá, ela, elas te ajudam a obter essa resposta e publicar ela de forma sistemática, ou seja, não foi baseado no achismo e você tem todo o seu protocolo lá, né? Então você tem quais são as questões de pesquisa, onde você buscou, quais critérios você utilizou para selecionar aqueles estudos que foram as fontes que você utilizou para responder suas questões de pesquisa. Então você tem tudo documentado e sistematizado. Então, assim, isso passa muito mais confiabilidade, né? Muito mais Sim. garantia de, olha, os resultados que eu tenho aqui foram sistematicamente analisados, não foram feitos da noite para o dia na base de um achismo, ou enfim. Claro, né, que pesquisa de maneira geral, não só a revisão sistemática, né? Qualquer tipo de pesquisa não pode ser feita na base do achismo, né? Mas Sim. a revisão sistemática ela vem como principal meio aí, né, da ciência baseada em evidências, né? Me mostra a evidência, como diz o outro. É. Então, ela vem aí para te dar todo esse gap, todo esse suporte para sumarizar várias coisas, né, vários resultados de estudos primários, né? Que esses estudos primários aí a gente pode falar que são, por exemplo, estudos de casos, experimentos, surveys. Então, assim, a revisão sistemática ela te permite responder uma pergunta, uma questão de pesquisa, não baseada em um teste, um survey ou um estudo de caso, mas sim Mais uma um conjunto. coleção.
entendeu? Então, o que que acontece? Uma coisa que é muito pouco utilizada e que as pessoas deveriam utilizar é na indústria. Claro que a indústria ela argumenta que o uso de revisão sistemática é um pouco complicado porque toma bastante tempo e é muito trabalhoso, custa, né? Então, mas assim, por exemplo, a indústria pode, né? Agora a gente tem um conceito novo aí na engenharia de software que está sendo o conceito de revisões rápidas, que vem da medicina também, né? Não sei se eu já mencionei ou não, mas a revisão sistemática ela surgiu na medicina para apoiar a medicina baseada em evidências. Então, ela te permite dar respostas baseadas em várias coisas. Então, por exemplo, que nem na medicina, você sabe que, por exemplo, fumar causa câncer de pulmão. Mas a sua conclusão que você tem não é baseada em um estudo. Para você responder se realmente fumar causa câncer de pulmão, a gente sabe que sim, né? Enfim, já foi provado, mas é um exemplo bobo aqui. É, você pega experimento feito com várias pessoas, vários experimentos que foram conduzidos, vários, enfim, estudos, e você consegue responder isso de forma imparcial. Então, tá aí a grande diferença. Em resumo, você pode utilizar para responder, identificar gaps de pesquisa, responder de forma imparcial e sistemática uma questão de pesquisa sobre algum tópico, e durante todo o processo você ganha aí todo o conhecimento e bagagem aprofundada Para sobre desenvolver um tópico. Só um parênteses, galera, quem está chegando, aperta o coraçãozinho ali para nossa live sendo compartilhada. E para quem tem aquele amigo, aquela amiga que está no mestrado, no doutorado, já manda ali pelo aviãozinho para a pessoa chegar aqui, que a gente vai guardar o mais especial para o final, onde vamos responder algumas perguntas e a Bia vai dar as dicas mais top que existem para quem precisa estar fazendo a revisão sistemática. Por falar no nome, né, revisão sistemática da literatura, eu tenho visto nos artigos que eu estou lendo que também tem o tal do mapeamento. Aham. Aí, na minha certa ignorância no assunto, porque né, eu não sei muito sobre a parada, aí quando fala assim, tem muita revisão sistemática, mas o que você está fazendo é um mapeamento. Eu fico, mas mapeamento é menos que revisão sistemática, deu tanto trabalho, eu li tantos artigos. Pia, qual a diferença? Existe uma diferença? Então, vamos lá. Só para explicar um pouquinho a diferença de mapeamento e revisão, só para deixar claro, esses conceitos, todo esse embasamento que eu falo para vocês é com estudo, é com análise em relação à engenharia de software baseada em evidências. Entretanto, o processo de revisão, o processo de mapeamento, todo esse processo é o mesmo para medicina, é o mesmo para computação. O que muda são as inputs, aonde você vai buscar os estudos, o que você vai responder, mas o processo em si é o mesmo, não mudem, tá? Só para deixar isso claro. E também tem várias outras áreas que já estão aplicando esse conceito, tipo a administração, enfim, tá assim bem sendo bastante expandido. Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender, a gente tem estudos primários, que nem eu falei para vocês, a gente tem esses estudos primários que na verdade eles são resultados de um experimento, ou eles são um survey, são surveys ou são estudos de caso que respondem algo relacionado a determinada coisa. Então, esses estudos primários, eles são a entrada para os estudos secundários, que são os mapeamentos sistemáticos e as revisões sistemáticas. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem a revisão sistemática. O mapeamento, ele surgiu como uma forma mais, vou usar essa palavra, mas com muito cuidado, genérica de revisão sistemática. Não é menos e não é mais. O propósito é diferente. Então, por exemplo, exatamente. Então, o propósito de um mapeamento, ele te dá uma visão mais abrangente de uma área. Então, por exemplo, as questões de pesquisa, geralmente, que vão em um mapeamento sistemático, elas são mais abertas do que as questões de pesquisa que vão numa revisão sistemática. A forma com a qual então, assim, de maneira geral, o escopo é um pouco diferente. O escopo do mapeamento ele é mais abrangente e o escopo da revisão ele é mais focado. Você quer responder questões de pesquisas mais detalhadas, mais focadas. E outra coisa também, que difere muito nos dois, é o procedimento de análise. Por exemplo, numa revisão sistemática, é muito importante que você tenha, assim, mais cuidado na hora de selecionar os seus artigos. Quando digo mais cuidado, é que você não só apenas mencionar os critérios de inclusão e exclusão, mas também é interessante você adicionar alguns critérios de qualidade, para definir se aquele estudo ele tem ou não
um certo número, né? Você pode estabelecer um ranking para isso, para dizer, ó, esse negócio aqui é confiável, vou usar ele para responder minhas questões de pesquisa. E as respostas das questões de pesquisa, das revisões, elas são bem detalhadas. Então, você entra bem a fundo no tópico. Você vai, assim, investigar, responder de forma muito detalhada, muito específica e muito bem explorada. Não que você não explore no mapeamento, mas o mapeamento é como se você estivesse dando uma visão um pouco mais, um zoom out. Tipo, você está olhando um pouco mais de maneira geral, um pouco mais ampla. Acaba tendo um leque maior assim também, né? Ele é mais geralzão, né? Por exemplo, dissertação de mestrado. Assim, pelo menos na universidade, na UTFPR, onde foi onde eu fiz o meu mestrado, é bem comum os alunos de mestrado conduzirem mapeamentos sistemáticos durante o mestrado. Por quê? Porque é onde ali eles estão começando a entender, começaram a ter contato com o tópico de pesquisa, começaram a estudar, e aí eles estão desenvolvendo a dissertação deles. Um passo que eles fazem é um mapeamento sistemático, porque é uma visão mais ampla. E o PhD também tem a possibilidade disso, só que depende do quão longe você tem, o que você quer ir, né? O quão específico, o quanto você também já sabe, o quanto que você também já explorou dessa área. Porque não tem como, gente, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Não tem como eu fazer uma revisão sistemática, um mapeamento sistemático, sem eu conhecer o tópico de pesquisa. Então, só para dar uma pincelada aqui bem rápida no processo, o processo de revisão de mapeamento é o mesmo processo. Anota, galera. É a Anota porque isso é única, é importante. é a única coisa assim, eu já falo logo de cara para vocês, é o mesmo processo. Eu também vou dar agora, vou falar aqui entre parênteses, no meio dessa conversa, sobre os estudos terciários. Que a gente já tem essa prática na engenharia de software, que é onde você sumariza os resultados de revisões sistemáticas e mapeamentos sistemáticos. Porque a gente já tem tanto mapeamento, tanta revisão, Que aí eu sumarizo isso. que você sumariza isso. Porque quando já existe um mapeamento e uma revisão, tipo vários mapeamentos e várias revisões, você tem a capacidade de sumarizar isso também. Só que uma coisa que foi muito interessante, que recentemente foi publicado nos guidelines da Kitterham, que é a principal autora aí da engenharia de software sobre revisões sistemáticas, foi que ela falou que o estudo terciário é realmente um mapeamento sistemático. Ele mais compara um mapeamento do que uma revisão. Por quê? Porque ele já é um resumo do resumo, entendeu? Tipo, é um summary Ah, do summary. tá, então Então, eu tenho os trabalhos primários, isso, né? Que secundários. tipo são surveys, são propostas, enfim, eu tenho aquilo lá, aí eu posso pegar um bocado disso, eu sumarizo, aí eu posso fazer um mapeamento ou uma revisão, depende, o processo é o mesmo, não é Exato, isso? Aí exato. depois, se tiver muito de uma determinada área, se existirem muitos mapeamentos ou muitas revisões sistemáticas, eu posso sumarizar tudo isso e fazer um estudo terciário? Sim, se você tiver a quantidade de evidências suficientes. Agora vem a Existe pergunta. um número, Bia? Exato. Não. Aí que está o problema. Eu já vi estudos terciários publicados com 10 revisões sistemáticas e mapeamentos sistemáticos incluídos. Eu já vi com 20. Eu já vi com 25. Então, assim, não tem um número. O que você tem que ter em mente? Se aqueles 10, se aqueles 20, se aqueles 30, whatever, estudos secundários, eles realmente têm cacuete, vamos dizer assim, né? Eles têm conteúdo suficiente para responder suas questões de pesquisa. Só que assim, Hum. eu não aconselho, de acordo com experiência própria, agora vamos falar aí de bagagem aí um pouquinho, eu não aconselho você fazer um estudo terciário com menos de pelo menos 10, 15 ali estudos secundários na área, porque você não vai resumir, você não vai tipo, sumarizar a evidência de tipo 3, 4, 5 coisas. Eu aconselho você ter pelo menos uma quantidade de estudos. Falando do processo agora rapidinho, o processo de revisão sistemática, ou mapeamento sistemático, ou estudo terciário, que é a mesma coisa, Uhum. o mesmo processo, aliás, não é a mesma coisa, é dividido em três principais etapas. A primeira Tá, dela é o planejamento, a segunda, a execução, e a terceira é a publicação, né, dos resultados. tá. O planejamento, ele começa com uma coisa muito importante, que é o primeiro item, que é identificar a necessidade da revisão sistemática. Por Hum. quê? Isso acontece muito, eu já vi acontecer isso demais, quando você fala, olha, eu vou fazer aqui uma revisão sistemática sobre o uso da técnica, o uso de, sei lá, de requisitos com,
sei lá, requisitos de software com machine learning, aprendizado de máquina. Beleza. Só que você não sabe se alguém já não fez isso, entendeu? Então, assim, a primeira parte nessa primeira passo é identificar a necessidade. O que você tem que descobrir? Todas revisões temáticas, mapeamentos temáticos, ou seja, os trabalhos relacionados que já existem na sua. Então, tipo, a primeira coisa, eu quero fazer uma revisão sistemática. Então, eu primeiro tenho que descobrir se alguém já fez. Então, eu tenho que catar Exato. as que existem. Por quê? Porque você vai olhar se essas questões de pesquisa que essas pessoas da sua área aí já fizeram, não é as mesmas que você quer responder, porque vai que é. E se é, não tem necessidade de você fazer uma outra revisão sistemática, Sim, já né? tá lá. Já tá lá. O máximo que pode acontecer é você querer atualizar, que aí já é outra história, porque daí quando ela se torna Hum, obsoleta, né? Enfim, quando já tem há 10 anos que a revisão foi publicada, 5 anos, você pode fazer uma atualização dessa revisão. Então, assim, primeiro você identifica se o que você quer responder não foi respondido. tá. O segundo passo é definir o protocolo. O que é esse bendito protocolo aí? Aí tem onde que bastante gente aí que acaba se confundindo. O protocolo, ele é o que faz a revisão sistemática ser sistemática. Ele é o guia aonde tem todas as informações, todos os dados de que o procedimento do procedimento que você utilizou para fazer a sua revisão. Então, vamos lá. No protocolo, o primeiro passo que você tem que fazer é definir o objetivo da sua revisão sistemática. Então, você Tá. vai se perguntar o que eu quero com essa revisão sistemática? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu goal? E assim que você tem o objetivo definido, você deriva desse objetivo as suas questões de pesquisa. Não é fácil derivar a questão de pesquisa. É assim, a gente depois tem até pergunta em relação a isso, até Aham. pode deixar aí para o final, para responder com mais detalhes. Mas desse objetivo, você vai derivar suas questões de pesquisa. Então, você vai ter lá suas questões de pesquisa. Depois que você tem as suas questões de pesquisa, você vai definir a sua estratégia de busca. Ou seja, onde que você vai buscar pelos insumos, ou seja, pelos estudos primários, para responder a sua questão de pesquisa. Então, Beleza. você vai fazer o uso de busca em bases de dados, bases bibliográficas, ou você vai fazer uma busca manual nos principais sites das conferências e das revistas, onde a sua área de pesquisa bomba, vamos dizer assim, seu Uhum. tópico de pesquisa. Ou você pode fazer também uma técnica chamada Snowball, que é onde você analisa a referência e estação de estudos, mas para isso você tem que ter executado automático ou manual primeiro, para você poder olhar, né, nessas referências, nessas citações, para poder buscar por mais estudo. Então, a gente pode dizer que esse Snowball é como mais uma abordagem complementar. Mas a mais Beleza. utilizada, de fato, é a É automática, automática. que é aonde você precisa seguir o próximo passo, que é definir string de busca. O que Beleza. é bendito string de busca? Ela é um conjunto Mas, de gente, termos. a gente está falando com uma pessoa que fez um mestrado em definição de string de busca. Então, presta atenção no rolê. Ixi, a Marcela. Mas é verdade. Assim, a string de busca, ela nada mais é que um conjunto de termos e sinônimos ligados por operadores lógicos, que é and or, normalmente, que são os mais utilizados. O and é o e o or é o ou, né? Vamos dizer assim. Então, assim, é, você tem, por exemplo, o termo. Vamos pensar numa coisa assim mais fácil. Você tem. Hum, Vamos vamos dizer que a gente quer estudar, sei lá, segurança em segurança sistemas da informação. adaptativos. Uhum, tá. Vamos falar de segurança da informação, que é mais genérica, é mais fácil para a gente Beleza. conseguir dar exemplo. Então, você vai ter lá segurança da informação, ou pode ter sinônimos que são relacionados a isso, como normas, enfim, tudo que você quer buscar que está relacionado a isso, você vai ligar para operadores lógicos ou, que são os sinônimos, e o que você quer juntar, como por exemplo, se você quiser fazer sistemas adaptativos e segurança, você liga pelo E, né? Que é Adaptive System Self-adaptive and... and Information Security, alguma coisa desse sentido. Aham. Aí, depois, quando você tem essa string de busca, você vai na sua base, você vai buscar por estudos, vai testar para ver se essa string de busca está retornando estudo relevante. Aí que é um ponto muito importante. Esse processo é iterativo, então você vai ter que ir lá, buscar, baixar os artigos, ler alguns deles, seleciona os 10 primeiros, por exemplo. Lê eles para ver se eles respondem a questão de pesquisa sua, porque o que guia a sua string de busca é a sua questão de pesquisa, né? As duas coisas são extremamente ligadas. Então, assim,
se esses 10 primeiros papers aí que você olhou não te dá nem ideia, né, de alguma informação de dados que te ajudam a responder a sua questão de pesquisa, a gente tem um problema. Ou a questão de pesquisa, você vai ter que refinar ela, vai ter que alterá-la de alguma forma, ou normalmente, né, o que mais comumente acontece, é a sua string de busca não está calibrada, ou seja, ela não tem os termos essenciais que vão te ajudar a responder a sua questão de pesquisa. Aí depois a gente tem ali também definir os critérios de seleção. Critério de seleção a gente tem ali que é os critérios de inclusão e exclusão e também temos o de qualidade. O de qualidade, geralmente, mapeamento né, não é comumente abordado, mas o de inclusão e exclusão, sim. O que, que são isso? São regrinhas que a gente cria para dizer, olha, esse paper vai entrar no meu set ou não. Né? E você precisa documentar isso para poder dizer, olha, eu respondi essa questão de pesquisa baseado nisso. Então, eu não posso chegar numa conclusão sem eu ter seguido, né, e chegar naquele conjunto de papers sem eu ter registrado esses critérios. Então, por exemplo, eu não vou considerar estudos que falam de uma técnica específica, porque essa técnica não é do meu interesse. Ou eu não vou considerar estudos que forem publicados como só abstract, ou estudos que foram publicados como short papers, que é aqueles famosos estudos que só propõem alguma coisa, mas não tem resultado nenhum, né? Sim. Então, sem resultado, você não Tu responde não a tem, pesquisa. se não tem resultado, tu não tem evidência para sumarizar no mapeamento. Exato. Eu não vou trabalhar somente com os estudos publicados em inglês, que é o que realmente, né, a língua que a gente mais aí trabalha com publicação. Depois disso, a gente tem também os critérios de qualidade, como eu falei anteriormente, algumas regrinhas também que você cria ali para criar um ranking e avaliar a qualidade do estudo que você está incluindo na sua revisão sistemática. Se tem uma qualidade baixa, né, tipo, não de acordo com os seus critérios que você criou, ele não atingiu uma pontuação que vale a pena adicionar, porque assim, muito estudo não garante que as suas questões, muitos estudos inclusive não garante que a sua questão de pesquisa está respondida de forma correta também. Você pode introduzir viés, você pode introduzir, né, falsos, Faças não falsos, mas enfim, evidências que não são tão assim, vamos dizer assim, quantidade não confiáveis. traz confiabilidade, né? Não adianta. Exatamente, isso a gente tem que manter em mente. E por último, você avalia o protocolo. Para avaliar o protocolo, as pessoas ficam às vezes perguntando, mas como eu avalio o protocolo? É difícil. Primeira coisa, se você tem um orientador, enfim, aí, ou uns colegas de classe, peçam para ele ler o seu protocolo, né, e dar um feedback. Mas tem algumas perguntinhas que você pode fazer para avaliar o protocolo que pode te ajudar, como por exemplo, as questões de pesquisas definidas estão claras e objetivas? Claro, gente, a questão de pesquisa tem que ser o que é isso? Uma dica aqui é usar as WH words, que é tipo when, what, where, que é tipo quando, como, o que, para ajudar a formular essas questões. Então, assim, elas são claras, elas são objetivas. Outro ponto que você pode verificar a string de busca, ela é devidamente derivada das questões de pesquisa, ou seja, ela está condizente com o que eu quero nas questões de pesquisa. Outra coisa, os critérios de inclusão e exclusão estão descritos claramente, ou seja, os critérios não são ambíguos, não são passíveis de dupla interpretação. Verifica isso. Tem alguma dúvida em relação a aplicá-los? Ou seja, eu posso ser que eu aplique dessa forma, mas se eu pedir para a Marcela aplicar, ela vai aplicar diferente porque ela entendeu diferente. Então tá errado. Porque é uma coisa, é para ser uma coisa sistemática, né? Que todo mundo Exato. consiga Por quê? replicar. Exatamente, essa é a ideia da revisão sistemática. É complexo isso, a gente tem um monte de várias situações que revisão sistemática é bem difícil replicar na engenharia de software, particularmente porque por causa justamente desses protocolos não ser bem documentados. Então tem esse problema. Outra coisa também é que você, depois que você termina né, esse protocolo, tá tudo ok. Ah, beleza, minha questão tá definida, minha string tá definida, já sei que eu vou responder, tá tudo certo. Tem aqui minha busca que eu executei, apliquei os critérios de inclusão, cheguei aqui, ó. Vou fazer a revisão. Você vai para para a segunda etapa do processo, que é a execução. A A execução é você terceira, executar. né? A segunda, perdão. A segunda é a execução. A primeira é o Tá. planejamento, que é onde você Ah, é. define o A terceira objetivo. é quando a gente volta pro mundo. Isso. Beleza. Publicação dos resultados. A segunda, onde você executa o seu protocolo.
Entendeu? Mas assim, quando você faz o protocolo, você já vai avaliando ele. É um processo iterativo, gente. Você não faz um protocolo, avalia, ó, tá tudo bem, vou executar. Isso nunca aconteceu, assim, com Tu todos os meus vai e alunos. volta, né? Você vai refinando, é interativo. Às vezes você tá lá na extração de dados, né? Que é essa, quando você está executando o seu protocolo, você chegou lá com o seu conjunto de estudos incluídos, enfim, aplicou todos os critérios. Meu grupo é esse, sei lá, tem X estudos. Aí você vai extrair os dados desses estudos. Para extrair os dados desses estudos, você cria geralmente um formulário de extração, pode ser uma planilha, pode ser, enfim, um arquivo do Word que você se sentir mais confortável para extrair É, esses dados. fizeram uma pergunta, eu acho que a gente pode até responder ela agora no meio, tipo, ferramenta para gerenciar esses artigos que a gente já passou por todos os critérios, agora é hora de fazer a extração dos dados. Como é que a gente faz? Tá, só para esclarecer, extração, ferramentas para gerenciamento de artigos durante o processo de seleção ou para extração? Os Vamos dois? falar dos dois. Vamos falar Tá, dos então vamos lá. dois. Vamos falar primeiro para apoiar a sua seleção. Porque eu sei que tu vai ter lá milhão, dependendo da sua busca lá, sei lá quantos artigos vai retornar nas suas bases de dados. Aí você buscou em múltiplas bases de dados, você tem um problema de ter artigo duplicado, que veio dessa base, mas é o mesmo artigo, aí você fica louco lá com sei lá quantos artigos. Para seleção, o que eu aconselho vocês utilizarem é alguma ferramenta de apoio bibliográfico, como por exemplo, tem gente que usa o Mendeley, tem gente que usa o EndNote, tem gente que vai para a opção Open Source. Eu particularmente gosto bastante do JabRef. Ele é bem simplesinho, ele é um gerenciador de referência que você baixa os pontos bibs dos Aham. Ele arquivos, é o coloca mais lá. leve e que resolve mais, tipo, PyPo. E ele também tem uns critériozinhos que te ajuda a você, por exemplo, colocar corzinha. Ah, ele foi deletado, eu vou colocar em vermelho, enfim, tipo, te apoia. Uhum. Mas o EndNote também tem, é bem mais inteligente. A gente tem, tipo. Mas assim, são ferramentas. O EndNote é pago, né? É uma ferramenta da Microsoft. Então, assim, eu já utilizei, mas confesso que eu ainda tenho meu pezinho ali no open source. Pode usar também como open source o Zotero, que é outro gerenciador de referências também que Ah, tem esse existe. também. Tem esse aí E também também é muito que bom. é muito Eu bom. gostei do Zotero, tive boa experiência com ele. Agora, quando a gente vai falar de extração de dados, a gente está falando diretamente do formulário de extração de dados. Que ele como que eu faço esse formulário de extração de dados? Enfim, você tem lá as suas questões de pesquisa, aí você fala, nossa, agora eu preciso extrair as informações para responder ela, mas o que que eu vou extrair? Aí você fica pensando, mas por exemplo, é bem complexo eu te dar uma fórmula, uma receita de bolo, porque depende das suas questões de pesquisa. Por exemplo, se você está perguntando quais são as abordagens em IoT que estão relacionadas com segurança, você vai ter que buscar por o quê? O que é a sua pergunta, né? Tipo, você faz uma pergunta para sua pergunta. O que eu estou buscando? Eu estou buscando abordagens. Então você vai ter que ter uma coluna lá de abordagens. Aí você pode ter algum critério que precisa ver. Ah, é relacionada com segurança essa abordagem? Ou ela é relacionada com. É relacionada com IoT? É. É relacionada com segurança? É. Então você extrai e põe naquele campo. Mas é basicamente assim que você extrai. Eu uso para fazer formulário de extração de dados um gerenciador de planilhas, né? Aí você pode usar Excel, se você usa Windows, você pode usar Google As Planilhas. benditas planilhas. Você vai usar Google Planilhas para te ajudar. Ou tem gente que faz no Word, eu já vi fazendo no Word. Eu não aconselho, né, ferramenta de gerenciamento de texto, porque você fica aquele monte de páginas, assim, é difícil procurar, enfim, é difícil depois se você precisar, se você extrair o dado numérico, é difícil para você mexer. Eu acho complicado o Word, particularmente, mas, enfim, fica a critério de cada um. Mas o Excel é uma boa ideia. E eu aconselho ali nas primeiras coluninhas, quando você está fazendo ali o seu formulário de extração, sempre coloca o artigo, coloca o autor, o título do artigo, eu gosto de ter uma coluna sempre no formulário de extração que me ajuda muito quando estou escrevendo os resultados, independentemente de qual questão de pesquisa que eu estou respondendo, é os main finds, né, os principais achados do artigo. Então eu tenho Isso é lá muito bom. autor, eu tenho lá o título do artigo, o ano de publicação, que às vezes o ano de publicação também interfere em alguma das suas questões de pesquisa, e eu Aham. tenho main finds. Esses main finds, você já vai ali bem ali na conclusão do artigo, ou naquele parágrafozinho ali da introdução que te dá, extrai aquilo, porque você sabe, te ajuda quando você estiver sintetizando os dados, a falar, esse paper, eu extraí essa e aquela outra informação para responder minhas questões de pesquisa. E ele concluiu isso.
Então, te ajuda a te dar bagagem para discutir as suas questões de pesquisa dentro do texto. Porque pode chegar ao fato de que você está extraindo dados, sei lá. Eu fiz revisão, o último estudo terciário que eu fiz, não foi o último, um dos últimos que eu fiz, eu tive que extrair dados de 175 artigos. Então, assim, chegou numa hora, eu já tava assim, se eu não tivesse feito isso, eu nem sabia, tipo, eu extraí aquele dado daquele artigo, mas eu falei, meu Deus do céu, tipo, eu tô confusa, sabe? Não, e Então, chega uma hora que tu fica assim, será que eu li aonde? Eu já li isso em algum lugar, né? Tipo, quando tu chegou lá no, sei lá, no 105, tu já tava assim, mano, eu já li isso em algum cara, canto, né? E, tipo, muita coisa. É é a legal, é mesma uma coisa com dica que visões diferentes, né? exato, é uma dica. E aqui, para trazer mais confiabilidade para sua revisão sistemática, aí eu aconselho, se você tiver aí um colega no seu laboratório de pesquisa que trabalha no mesmo tópico que você, ou até o seu orientador, se ele tiver disponibilidade, né? Claro, a gente sabe que orientador às vezes é bastante ocupado porque tem as tarefas da academia, né? As aulas, né? E mais os alunos, enfim. É aconselhável, né? O processo de 30% dos dados extraídos serem revisados, né, ou, enfim, analisados por uma segunda pessoa para garantir mais credibilidade. Porque quando você está extraindo o dado, né, pode ser que você tenha uma interpretação um pouquinho mais Tem um diferente, viés ali, né? tenha um viés, exatamente. Então, é uma coisa assim que vale, se tiver a possibilidade, vale considerar. E depois você extraiu todos esses dados, você está lá, meu Uma Deus, não sei o que eu pergunta, faço. professora. Fale. Eu vou extrair, são 78 artigos. Eu vou extrair de todo mundo para depois passar para a próxima fase? Não, aí, ótima pergunta, Marcela. Excelente. Vamos lá. Aí é uma coisa que é um trick que vale a pena todo mundo fazer isso. Você foi lá, fez seu protocolo, você acha que tá tudo certo, vai lá, executou, extraiu, enfim, aplicou seus critérios de inclusão. Não saia a louca extraindo os dados dos seus 78 artigos. Por quê? Porque pode ser que os dados que você extraiu desses 78 artigos, no final, você não consiga responder essas questões de pesquisa e você está perdido ali. Não. O que eu aconselho? Pega um grupo menor Uhum. desses estudos, pega, sei lá, 10. Lê eles, extrai os dados deles. Só um parênteses rapidinho. Eu acho bom pegar 10 de, tipo, os journals mais top, assim. Isso, pega os 10 que você acha que tem mais potencial para responder as questões de pesquisa. Você fala, esses 10 aqui são os bons, são os ótimos. Isso. Pega esses 10, lê esses 10, extrai a informação deles na sua planilha, no seu formulário de extração de dados. Depois que você extraiu, você vai ler essa informação e vai tentar sintetizar e responder essas questões de pesquisa apenas com esses 10. Entendeu? Então, assim, você finge, né, que você só Que tem o 10 universo só tem inputs, né? 10. Por Tá. exemplo, né? 5, 10, enfim. Você avalia de acordo com o que você acha que faz mais sentido aí dentro do conjunto de estudos que você teve incluído. Então, você responde, finge que você tem só esses 10 e tenta responder suas questões de pesquisa e discutir elas. Se você acha que tá ok, tá legal, você continua o processo, né? Extrai de mais 10, faz de novo. Extrai de mais 20, faz de novo. Se você achar que não, mas eu não consigo responder essas questões de pesquisa, não tem como, meu Deus, tipo, eu já olhei esses estudos, não dá, não tem como. Sinal de problema. Não tem problema voltar atrás, você precisa voltar no protocolo, sim. Pode ser que aconteça que você chega na hora que você está reportando os resultados, que você está escrevendo lá os seus dados, fazendo a discussão, você fala, meu Deus, não tem nada a ver, você tem que voltar no começo. A ideia é que você descubra, né, o mais cedo possível que tem algum problém para você Errar o evitar quanto antes. retrabalho, né? Quanto mais cedo descoberto, melhor. Em revisão sistemática, principalmente. É. Então, assim, pode ser que você está extraindo o dado, você tem que voltar lá atrás, redefinir sua questão de pesquisa, mudar a string, rodar de novo, olhar para isso tudo. Então, assim, como a etapa do processo mais trabalhosa, né, eu digo que a mais complexa é a elaboração do protocolo, mas a mais trabalhosa é a extração de dados. Quando você chegar nessa etapa, não vai de cara, né? Tipo, volte, faça isso de forma Relax. interativa, de forma parcial, entendeu? Para Tá. não quebrar. E aí, por último, né, como eu estava dizendo, a gente sintetiza os dados, né? Tipo, gera gráficos, você pode sintetizar os dados de forma quantitativa, qualitativa, pode usar tabelas, gráficos, enfim, o que você achar que for melhor, né? De acordo com as suas questões de pesquisas aí, para apresentar os resultados dela. Responde as questões, depois discute elas, e aí
você, né, divulga, né, que é a última etapa do processo de revisão, que é a publicação dos resultados. A divulgação ela pode ser feita através da sua tese, né, você defender a sua tese, enfim, né, Uhum. ou normalmente é na proposta de tese, né, que a gente apresenta ali uma revisão sistemática, né, não na tese. Pode ser na sua banca ali, né, pode ser submetendo para uma conferência ou para uma revista, enfim, é onde que você torna os resultados da sua revisão disponíveis Público, para a né? comunidade. Exatamente. E aí, é isso, vamos se dizer assim, né? Tipo, de maneira. Enfim, eu falo, gente, então, enfim. Mas é ótimo. E assim, ó, galera, comenta aí, porque estão sentindo que a gente vai precisar de outra, né? Não vai dar para Vamos, resumir toda a história só em uma. O que que você acha? Vamos partir para as vamos, perguntinhas? vamos, vamos, vamos. Vamos Então, eu lá. vou fazer assim: a gente teve perguntas lá, mas vocês também estão participando que tiverem perguntas, tem algumas aqui a gente faz, mas podem colocar mais perguntas, a gente continua respondendo aqui. A gente não quer ultrapassar o tempo de 1 hora, porque a gente sabe que 1 hora é bom, a gente aprendeu e deixa aquele gostinho de quero mais, mas a gente vai fazer um esforço para responder principalmente as perguntas que a galera mandou. Você está com elas aí, Bia? Tô sim. Então Então, vamos lá. vamos lá. Começar com a pergunta do Ricardo, desculpa. Isso. O arroba Ricardo Job perguntou: quais são os critérios, quais critérios usar para definir boas questões de pesquisa e strings de busca? Ele já pegou a ideia de que, tipo, as questões de pesquisa são exatamente o reflexo da string de busca. Bom, a primeira coisa que eu te falo, assim, logo de cara, é ler. Ponto. Por quê? Não tem como você definir boas questões de pesquisa e consequentemente, elaborar boas strings de busca sem você ler. Você precisa ler e ter conhecimento da sua área. Né? Eu nunca trabalhei com isso. Primeiro você vai ter que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que. Pega os principais trabalhos da sua área de pesquisa, pede para o seu orientador, manda para mim, por favor, os 10, top 5 artigos mais bombásticos da minha área e você vai ler eles para você começar a entender e ter conhecimento do tópico. Não tem como você definir questões de pesquisa e, consequentemente, string de busca sem você entender. Relacionado bem rapidinho com as questões de pesquisa, eu falei do uso dos Age Words para te ajudar, né? Também tem uma ideia da medicina que é o PICO. Dá uma pesquisada aí, chama PICO, né? Que é Population Intervention, Comparison and Outcomes, que é uma abordagem para te ajudar a estruturar questões de pesquisa. Também vale a pena dar uma olhada. Não vou me estender aqui, porque senão vou ficar 1 hora falando de PICO aqui. Outra ideia também, para a questão de pesquisa, consulta especialista, consulta pessoas que você conhece, né? Seu orientador provavelmente é a melhor pessoa para isso. Para string de busca, ter claro que elas precisam refletir e fazer esse teste, que nem eu falei para você, o teste piloto da string de busca, você ir lá executar, ver o resultado, ler, voltar, interativo, Testar a parada. é essencial. Beleza? Tá, beleza. Vamos para Depois outra. vamos para outra, a gente tem a questão da Laís, né? O arroba dela é Laís Preta. Ela perguntou: quais principais plataformas usadas e como selecionar os trabalhos? Eu adoro a história da plataforma, porque sempre me perguntam assim: tá, tu tá lendo não sei quantos artigos, de onde você tirou esses artigos? Aí, tipo, às vezes a Ah, gente não precisa, né? Como a gente teve um estudo que a gente, enfim, nosso orientador até falou com a gente, tipo, tem só uma. Tem estudos que comprovam que se a gente fizer em uma base de dados e fizer uma outra técnica, tá beleza, mas quais são as bases que se usa? Qual não usar? Existe melhor ou pior, ou depende da área, assim. Então, lembrando, gente, que a depende. gente está falando muito da computação, Isso, porque a gente que é é onde. daqui. Isso. Mas olha, depende da área, entendeu? Mas assim, falando de maneira abrangente, para toda e qualquer área, a gente pode falar de basicamente, como eu falei para vocês, da busca automática, né? Que é buscar nessas bases. A gente tem as bases de dados, que são as bases principais da área. Por exemplo, na parte de engenharia, a gente tem a I3E Explore, a gente tem a ACM também. Aí, enfim, são bases específicas que publicam sobre isso. Ou você pode usar até o Google Scholar, tá? Tem uma controvérsia aí sobre Google Scholar, enfim, todo aí um paranauê, mas também pode ser uma fonte para É uma você base. Aham. considerar, né? Mas assim, o que eu aconselho, assim, principalmente para rodar o teste piloto da string ali, para escolher, é utilizar um motor de busca. O que é um motor de busca? Um motor de busca é uma
Digital Library, né, uma base de dados, que indexa estudos de várias bases bibliográficas, como a Scopus, tem a scopus.com, e a gente tem a Web of Science, o Google Scholar é um motor de busca também, entendeu? Então, tipo, a gente tem o Web of Science também, que é, inclusive, o Web of Science, se eu não me engano, é patrocinado, tem alguma relação com a Microsoft, que você consegue ligar lá com a EndNote. E, enfim, essas são as mais da computação. Da medicina, a gente tem PubMed, a gente tem, enfim, um monte de bases aí que pode ser utilizado. Sobre as outras áreas, eu desconheço um pouco, mas tenta usar um motor de busca, tipo, tenta buscar na Scopus, porque eu sei que a Scopus indexa estudos Muita coisa, né? de muitas áreas, que eu acho que dá para começar por aí. O que mais? Vamos ir para a próxima. Para Isso. da Letícia. A Letícia underline Souza 3. Ela perguntou: devo enviar o meu artigo para a revista que teve mais artigos selecionados na revisão? Essa pergunta é muito legal. Inclusive, quando eu vi ela, eu falei, nossa, muito interessante. A resposta é não necessariamente. Por quê? Pode ser que a revista, da onde veio a maioria, né, a grande parte dos seus estudos incluídos, não seja o best fit para o seu paper, né? Por quê? Porque o que acontece? Pode ser que a revista é mais focada em algum tópico específico de uma grande área. Pode ser que, né, a revista ou até a conferência ela não aborde isso, ou ela aborde o tema, mas tem um viés para outros subtemas diferentes que não tem a ver muito com o que você está propondo na sua revista. Literatura. Você entra no site dessa revista aí, dessas revistas mais famosas aí, de onde veio a maior parte dos seus estudos, dá uma olhadinha no Call for Papers dela, né? Que é a chamada pelos artigos, porque lá eles descrevem as tracks, vamos dizer assim, né? As principais sub-áreas e subtópicos, ou seja, eles respondem quais tipos de artigos, né? Quais tipos de estudos eles estão buscando para a revista deles. Então, dá uma olhada nisso. E segundo ponto que vale considerar qual é o impacto dessa revista, entendeu? Então, tipo assim, pode ser que ela seja uma revista com um impacto bem relevante. Aí, quando a gente fala no Brasil, a gente está falando de conceito CAPS, né? Que é, enfim, é o que bomba aí. Inclusive, de acordo com algumas notícias que eu tive por aqui, ele está sendo reformulado, né? Enfim, mas vale considerar, né, o impacto. Por quê? Por que eu falo do impacto? Porque, assim, quanto maior o impacto, melhor, né? Tipo, a revista é mais respeitada, a revista tem mais chance de atingir o público-alvo. Entretanto, geralmente, quando o impacto é maior, a probabilidade de ter o artigo aceito é menor, é mais difícil, né? É Não mais é que difícil ter o é mais artigo, né? difícil, vamos dizer assim, né? Então, Portanto, tipo, não obrigatoriamente eu não envio para obrigatoriamente é mais onde difícil. tem mais, mas eu dou uma pesquisada Dá uma ali, né? pesquisada. Isso acontece muito também pelo fato de revisão sistemática, porque tem revista que tem, assim, eu não sei nas outras áreas, mas eu falo por engenharia de software, tá? Que não gostam muito de revisão sistemática. Tipo, tem meio que não é Um muito tipo. rancinho. A revista é mais focada em ferramental, em algo mais tipo estudo de caso, experimento, é mais tipo tech, sabe? Tipo, então assim, depende. Então por isso que vale olhar o Call for Papers, né? E vale também. E por último, também tipo converse com pessoas que você conhece, enfim, do seu lábio, de alguma coisa assim, para ver se eles já publicaram em algo assim, o seu orientador também, enfim. Mas faz um balanço aí de tipo Call for Papers, né? O Com Best Fit, impacto. isso, o impacto e para ver se é um bom fit aí para uma revisão sistemática ou não. Tá? Tá. Mais perguntas aí, Marcela? A gente teve uma pergunta do gerenciamento, você já deu umas boas dicas, que foram ali, a gente falou do Mendeley, a gente falou também das planilhas, e a outra pergunta foi como definir pergunta e até string quando a pessoa está querendo pesquisar mais de uma área, quando tem intersecção entre Ah, áreas aí. Que tá. eu acho que acaba acontecendo muito também, né? Muito. Então, aí o que acontece? Depende o que você está querendo, o quão distintas são essas áreas, né? Então, por exemplo, você estava querendo misturar, vamos supor, não sei, computação, né? Sei lá, não, vamos falar de machine learning e, sei lá, Covid, tá? Vamos falar do tópico que tá bombando agora aí. Então, assim,
é um pouco complicado, entendeu? Tipo, você vai ter que tomar cuidado, porque pode ser que você tenha que buscar em bases da medicina, em bases da computação, entendeu? Então, assim, depende do foco das suas questões de pesquisa. Novamente, não tem uma receita mágica, né? Porque as questões de pesquisa são realmente o que guia. Então, você vai ter que, talvez, buscar algum embasamento de teoria, da parte mais médica, né? Vamos dizer, na medicina, e vai ter que buscar mais as práticas de machine learning que resolvem problemas médicos na computação. Ou até buscar a intersecção, porque pode ser que você tenha um fit, por exemplo, esse exemplo que eu dei, tem muitas bases de dados, tem muitas conferências de, por exemplo, machine learning, que são voltadas para a área da saúde. Então, tipo, Sim, pode ser que tu entra encontre já. Então, tipo, eu uso ali muito os conectores lógicos para isso, fazer a exatamente. string. Então, fazer Exatamente. essa jogada para construir esse. Isso é a jogada grande vai ser para definir a string, vai ser justamente você ler alguns trabalhos relacionados sobre, né? Tipo, ver o que já tem, e também você conseguir buscar nessa diversidade de bases aí, que, tipo, quando as áreas são muito diferentes, pode ser que você tenha que olhar para os dois lugares, né? Então, para duas fontes totalmente distintas. Mas isso não é muito comum, porque, assim, quando você está falando de uma revisão sistemática, você está falando de, tipo, sumarizar resultados de estudos primários. Então, assim, você nunca. É muito difícil você ter um, tipo, assim, eu queria misturar água e óleo, sabe? Porque, assim, você precisa que pessoas tenham tentado misturar água e óleo Então, primários para você conseguir sumarizar, entendeu? então, tipo, geralmente, quando tu, por exemplo, sei lá, eu tô estudando segurança em machine learning, acaba sendo a mesma coisa, mas sei lá, privacidade em machine learning, privacidade em IoT em machine learning, então, tipo, machine learning, COVID. Então, usar esses conectores numa base vai te retornar estudos que são parecidos com o seu, né? Que é o que Isso, que você tem quer os mesmos sumarizar. tópicos. Exatamente. Tipo assim, que nem você falou lá, estou estudando privacidade e machine learning. Machine learning é uma técnica de IA, né? A gente está falando de uma técnica de inteligência artificial. Privacidade, a gente está falando de segurança da informação. Então, tipo assim, são duas áreas diferentes, correto? Aham. Então, assim, você vai tentar usar o intersexo, tipo, a intersecção, na verdade, dessas duas áreas. Que vai ser, né? Tipo, você vai colocar, usar o operador lógico AND, né? Ligados pelos Hum. sinônimos de cada um deles pelo OR, e vai tentar ver se você busca, né? Se você encontra algum estudo nesse sentido. Ou, gente, para começo, para quem não sabe nada, não tem noção da área, tá começando. Taca o termo lá, né? Não, outra coisa. Comecem com o Google. É assim, é uma coisa que às vezes as pessoas têm muito, assim, a ânsia por, O meu Deus, eu vou Google fazer meus Scholar, né? estudos. Ou começa pelo Google Scholar, lendo alguns artigos. Começa por. Se você não entendeu algum conceito, tipo, eu não entendi o que é isso. Vai lá, pesquisa no Google o que é, entendeu? Tipo, busca. Não precisa, tipo, já pensar de cara na revisão sistemática. Para você ir para a revisão sistemática, você tem que ter essa base. E assim, serve também, porque eu sei que tem uma galera que me segue que não está na pesquisa, está na iniciação científica, para o TCC, para graduação. Ó, Então, tipo, bota o termo lá e pega, sei lá, vai para o Google Scholar, bota os 3 artigos mais relevantes, sei lá, blockchain, pá, coloca lá. Porque, no mínimo, o background dos artigos que explicam os conceitos já vão te ajudar muito, né? Porque sim, também sim. tem essa história que a gente precisa fazer uma live também sobre isso, que a leitura de artigo científico não é uma coisa simples, né? Não, É um texto pesado e que com o tempo você vai entendendo aonde buscar para fazer uma revisão, aonde e como ler. Então, é assustador, foi assustador para a gente quando a gente começou, né, Bia? O primeiro artigo claro do que tipo, foi. tu lê 1 milhão de vezes e tu fica assim, Que é isso? nunca eu vou entender isso, como é que pode? E hoje em dia a Bia falou e fez uma revisão que teve que ler não sei quantos artigos. Então, para quem está fazendo iniciação científica, que tem uma galera que me segue, que sempre me pergunta algumas coisas. A Clarissa, que está estudando Machine Learning, está fazendo TCC, que ela me perguntou algumas coisas. Então, pega os artigos e vai começando a ler aos poucos, sabe? Vai entendendo como é que funciona. Não precisa ir para revisão de uma vez. E aí a Não, gente pode não. marcar de
ensinar também um pouco como ler um artigo científico, né? Como Sim, sim. interpretar aquilo tudo. Tem como interpretar e tem algumas técnicas que te ajudam a como extrair dados, tipo, né, tem técnicas de leitura, como a gente tem o scanning, né, o scanning, que, tipo, você escaneia o paper, tem técnicas que, tipo, te ensinam, por exemplo, a ler primeiro o abstract, depois você lê outras seções, enfim, tipo, como ler também ajuda muito, porque você isso são coisas que você vai aprender na medida que você vai fazendo, né? Você já, opa, eu já sei onde que tá tal coisa, tipo, eu já sei, é porque os artigos científicos de maneira geral têm uma estrutura, né? Eles têm exceções, enfim, é estruturado, não é exatamente igual, né? Tem aí uma variedade bem grande estrutura, mas principalmente revisões sistemáticas, elas têm assim, né, um padrãozinho, né? Se você está lendo uma revisão, óbvio. E uma dica aí que eu deixo também para que nem você falou que tem alunos aí de IC, leiam outras revisões sistemáticas da sua área. Então, por Isso exemplo, é muito bom. olhem exemplos, não bitolem com guideline, não bitolem com tipo, meu Deus, eu preciso fazer minha questão de pesquisa, que eu preciso fazer um protocolo. Não bitolem com isso, por favor. Olhem exemplos. Eu acho que a gente respondeu as perguntas da galera. Vamos caminhando para o encerramento. Mas primeiro, aquela dica assim, tipo, dica pá, aquela assim, a top. Uma dica para quem está começando revisão sistemática. Esse é o novo Instagram, onde você vai falar de divulgação científica, de revisão, tudo direitinho. Tá, então vamos lá. Vamos começar primeiro pela dica de ouro, né? Depois a gente faz aí os jabás, como diz o outro. Né? É, os jabás. Então, olha, assim, a dica principal que eu dou, assim, na verdade não é uma dica, eu acho que é, assim, é mais um conselho de amiga, vamos dizer assim. Revisão sistemática não é um monstro, gente. Eu acho que a comunidade científica, quando você para um pouco para pensar, mistifica muito e cria um monstro que não existe. Então, tipo assim, é muito, meu Deus, eu gastei 8 meses para fazer a minha revisão sistemática, meu Deus, eu preciso. Enfim, tem todo esse monstro por trás. Não é assim. E detalhe, gente, tem estudos que comprovam que sim, novatos, né? Alunos de graduação, alunos de mestrado, mas principalmente estamos falando de graduação, tem total condição de realizar uma revisão sistemática. Precisa de um apoio, na verdade, né? É bom ter um apoio do orientador, enfim, de alguém que já tem um pouco de experiência na área, mas são capazes. Então, assim, eu acho que o conselho de amiga principal, assim, é possível fazer, você tem capacidade de fazer, entendeu? Não é um bicho de 7 cabeças. É trabalhoso? É. Não é fácil? Não. Toma tempo? Toma. Tem muita gente que acha extremamente entediante e odeia? Tem de monte, conheço vários. Enfim. Mas vale a pena. E outra coisa também que eu acho que vale ressaltar, assim, que é o principal, é mantenha, conheça os principais autores da sua área, porque eu acho que eles que vão te dar todo o embasamento para você começar a conduzir a sua revisão, entendeu? Então, assim, e leia outras revisões, que nem eu falei para vocês, leiam outras revisões da sua área de pesquisa, vejam exemplos práticos, não bitolem com guidelines, enfim, com Isso aí. regras que, enfim, sumarizando, eu acho que é isso. Se ficou alguma pergunta também sem responder aí, vocês podem mandar inbox, pode mandar para a Má me repassa, ou pode mandar diretamente para mim. Eu estou, na verdade, ensaiando faz muito tempo, mas finalmente, aleluia, eu abri um Instagram específico para tratar de assuntos acadêmicos, enfim. Então, assim, basicamente o foco do Instagram Bianca Academic, então, tipo, é Bianca, tudo junto, Academic, é, é compartilhar com vocês tudo sobre revisão sistemática. Então, eu vou estar fazendo posts lá, colocando videozinhos. Enfim, por enquanto a gente só tem um post de bem-vindo lá, tá pobrinho, porque foi concebido hoje a criança, né? Vamos Vão dizer lá, assim. galera, e coloca. Vão lá Queremos dar um conteúdo. follow, please. Oi! Que eu vou estar constantemente divulgando sobre revisão, e não só sobre revisão, tem outro assunto que eu gostaria muito de abordar, que é a escrita acadêmica. Tem muita gente que tem bastante dificuldade de tipo, como eu escrevo A um discussão. resumo, como isso, como a introdução. A introdução é um monstro, né? Tipo, meu Deus, a introdução é o Vá. pior, é o que você mais sofre. Como que eu escrevo uma conclusão? Enfim, tudo isso tem algumas dicas, algumas regrinhas que ajudam e que eu
vou estar compartilhando aí com vocês, a gente vai estar aprendendo juntos aí e evoluindo juntos. E também coisas de vida acadêmica geral, tipo, compartilhar sobre, enfim, perrengues, sobre dicas de tipo o que fazer, o que não fazer. Porque, tipo, já deu para quebrar a cara aí bastante algumas coisas aí Né? que dá para deixar aí umas diquinhas. E outra coisa também, no meu Instagram eu vou estar disponibilizando todos os posts vão ser em inglês e português. Então vai ter a versão em inglês, a versão em português, enfim, para qual você se sentir mais à vontade. Mas a ideia também é a gente praticar um pouquinho do inglês, enfim. Eu Isso acho que é aí. isso. Muito obrigada, Eu que tenho querida. que te agradecer, Marcela. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo que esteve aqui, que participou da Muito obrigada.